Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso curso de inglês, Inglês para Congressos Médicos Internacionais. Então, hoje, nessa aula, o nosso foco vai ser os primeiros 60 segundos da sua apresentação. Porque, como diz aqui, nesse slogan que está aqui embaixo, the opening that makes your audience listen from the very first word. Então, o que eu quero dizer com isso é, os primeiros 60 segundos, o primeiro minuto da sua apresentação é que vai definir se vai ser uma apresentação boa ou entediante. Se todo mundo vai parar para te ouvir ou não. E como eu sempre faço, sempre gosto de começar a aula fazendo essas perguntas, que é para vocês pensarem mesmo na resposta, para vocês refletirem. Né? Você já assistiu uma apresentação em inglês e ficou perdido nos primeiros 30 segundos? Ou eu diria assim, você já quis apresentar num congresso internacional, mas travou no inglês? Ou eu buscaria até mais a fundo, você já perdeu oportunidades de participar de congresso, foi convidado, mas não foi por causa do inglês? Ou se foi, ficou perdido? Pois é. E se você soubesse exatamente o que dizer nos primeiros 60 segundos, com confiança, o jogo muda, não é mesmo? Saiba que a melhor hora para começar a estudar foi ontem, a segunda melhor é hoje e agora. E no nosso curso a gente vai trazer para vocês cada parte desse congresso. E a gente começa pela apresentação oral, apresentando o tema oral. Mas nós vamos passar bastante aula só ensinando a fazer a apresentação, mas nós vamos participar da mesa redonda, onde você tem perguntas e respostas. Eu vou te ensinar a fazer conferência também, quando o tempo para explorar é mais tempo de explorar do que na mesa redonda. Nós vamos entender a estrutura dos congressos médicos, da parte clínica, diagnóstico, tratamento, casos clínicos, conferência, tudo isso. O papel do moderador no congresso, sabe, apresentar o convidado, mediar as perguntas da plateia. Isso tudo faz parte do nosso curso e tudo vai ser abordado detalhadamente. Nessa primeira aula, a gente vai focar nos primeiros 60 segundos da apresentação, até porque uma apresentação ela é dividida em blocos. Essa apresentação ela é dividida em partes. E nessa aula de hoje eu vou te ensinar. Então, eu te garanto que no final dessa aula você vai responder essa pergunta 3 aqui, ó. E se você soubesse exatamente o que dizer nos primeiros 60 segundos? Eu garanto que no final dessa aula, mais ou menos uma meia horinha aqui, vocês vão saber como começar exatamente. Porque eu não só vou ensinar para vocês, eu vou passar para vocês decorarem. Não. Eu vou dar aqueles prompts prontos para você só mudar aquilo que você vai falar na hora. Hoje eu peguei temas, por exemplo, saúde pública. Porém, você vai transformar isso de acordo com aquilo que você vai apresentar. Nós vamos fazer essa transformação. E como toda aula, também nós vamos estudar o quê? Inglês aqui hoje. E nas nossas aulas eu começo com vocabulário. Esse vocabulário, ele serve para quê, galera? Bem, primeiro a gente começa estudando o vocabulário exatamente para praticar uma boa pronúncia, para já ver umas frases pré-prontas. E esse vocabulário aqui, ele vai nos ajudar no decorrer da aula, tá? Ele tem uma participação, ele tem uma importância especial aqui. No final da aula, depois que a gente assistir o vídeo, que nós vamos assistir vídeo hoje também, vocês vão ver que parte desse vocabulário vai estar lá e vai ajudar muito. Vamos praticar a pronúncia? Repeat after me. Findings, prevalence, outcome, evidence-based, public health. Muito bem. Aqui nós temos aqui, ó, findings, achados, resultados. Para todos os meus alunos eu falo assim, vocês têm que ter um caderno só de vocabulário. E nesse caderninho vocês vão anotar tudo isso daqui. E separem por curso também. Esse daqui é focado em congressos internacionais
em apresentação oral, uma apresentação oral, então eu quero que somente esse vocabulário esteja nessa parte. Prevalence é o quê? Prevalência. Quem sabe o que é uma prevalência aqui? Todo mundo? Eu até separei isso daqui. Prevalência é a medida do número total de casos, tanto novos quanto antigos, de uma doença ou condição de uma população específica durante um período ou momento. Então, essa palavra aqui é bom vocês saberem em inglês também, é parecida com o português. Outcome, desfecho, resultado. Evidence-based, baseado em evidências. E public health, saúde pública. Aqui nós treinamos a pronúncia. Agora vamos ler essas frasezinhas aqui, olha só. Our findings suggest a strong correlation. The prevalence of obesity has doubled. The primary outcome was mortality rate. This is an evidence-based approach. Public health policies must be revised. Eu quero que vocês, se necessário, pausem o vídeo e leem comigo, conectando uma palavra na outra. É importante a pronúncia. Veja, congresso, apresentação oral, a pronúncia, a fluidez das palavras precisam ser trabalhadas também. Se você é uma pessoa que tem a língua travada, presa, mais ainda. Então vocês têm que pausar todo o vídeo, em toda a aula, para praticar letra por letra, palavra por palavra, conexão por conexão. Isso tem o propósito, tá? Soltar o inglês, não só o inglês de vocês, mas como a fala de vocês, tá? Dito isso, agora a gente vai começar aqui. Como tudo no inglês, a gente trabalha, sim, a gramática. Como hoje, nessa aula aqui especial, essa aula demonstrativa, uma das aulas que nós temos no nosso curso, essa daqui, eu separei a gramática 1 como signposting language, como guiar a sua audiência. Então, além de eu ensinar inglês para vocês, eu vou ensinar também dicas estratégias de uma boa apresentação. Aqui eu separei em 3, abertura, transição e conclusão. Lembrando que nós estamos apenas nos primeiros 60 segundos da apresentação. Nós estamos iniciando a apresentação. Repetindo depois de mim. Today, nós estamos na abertura, hein? Today, I'd like to present our findings on... Hoje, eu gostaria de apresentar nossos achados sobre... Conforme vocês vão estudando essa aula, vão pausando e vão montando a apresentação de vocês. Escolhem um tema. Se tem algum congresso em mente, ou se tem alguma apresentação que vocês têm para fazer agora, nesse momento, pouco tempo, já vão montando a apresentação de vocês, lendo em voz alta e preparando isso daqui. Isso daqui, igual eu falei, eu estou dando um prompt para vocês pré-pronto. Olha o segundo aqui para uma boa abertura. The aim of this talk is to... O objetivo desta apresentação é... Eu vou lendo, vocês vão lendo junto, hein? The aim of this talk is to... Aqui temos 2 dicas de pronúncia, tá? Present. Não é present, não, tá? Present é o substantivo, presente é present. Verbo. E the aim, não the aim. The aim. Começa com vogal, é the. Começa com consoante, é the. The aim of this talk is to... E aí você vai escrever o objetivo. O objetivo dessa apresentação é o quê? Eu tenho a minha aqui separado, no final vocês vão ver. Durante a aula também vocês vão ver. Então o objetivo dessa apresentação é... Ótimo, nós temos uma boa abertura. Para uma boa transição, olha só o que nós temos aqui, ó. Moving on to our methodology. Passando para a nossa metodologia, ou vocês vão substituir methodology por alguma coisa que você queira passar o ponto. Moving on to our, or moving on to. E aí, nós estamos passando para o quê? Passando para os resultados, passando para os estudos. Moving on to é uma ótima forma de você fazer uma transição bem feita e bem falada.
Olha só o próximo. Let's now look at the results. Vamos agora ver os resultados. Let's now look at the results. Perfect. E para uma boa conclusão, hein? Vocês estão anotando tudo, né? To summarize our main findings, para resumir nossos principais achados. Paraná. In conclusion, this study shows. Em conclusão, este estudo mostra. E aí você pode terminar fazendo essa conclusão. São ótimas formas de você começar, fazer uma boa abertura, fazer uma boa transição e fazer uma boa conclusão. Na parte 2, eu gosto de trazer os common mistakes. The opening line sets the tone. Make it count. Então, a abertura dita o ritmo. Então, dê devida importância a ela. Então, o erro mais comum de uma apresentação é vocês usar literalmente, né, trazer o português para a abertura da apresentação. É você traduzir linha por linha. Quando, na verdade, isso você vai parecer um robô. E eu diria até que mais. Nenhum robô, hoje em dia, fala robótico. Né? Até o robô já fala como humano. Então, vocês também têm que aprender como que eu transfiro, como que eu traduzo sem ficar de uma forma robótica. Olha uma forma errada aqui, que geralmente fala, ó, I will speak about public health in Brazil today. Olha como soa literal e informal, né? Eu vou falar sobre a saúde pública no Brasil hoje. Parece que você está falando num grupinho de amigos. Agora, olha o jeito correto, olha o jeito mais formal. Today, I'd like to share findings on public health in Brazil. Hoje eu gostaria de compartilhar nossos achados sobre saúde pública no Brasil. Olha, eu acho que o ouvido de vocês já consegue notar a diferença. E não que a de cima ainda está errada, gramaticalmente está errada, falou errado. Não, ela soa literal e informal. Você não parece que você está falando em frente a uma audiência de profissionais, de pessoas cultas, intelectuais. Ficou muito informal, porque você traduziu literal. Outra forma bem errada de fazer, e que soa também não muito bom, olha só. Hello, my name is Anna, and today I will talk about obesity. Olá, meu nome é Ana, e hoje eu vou falar sobre obesidade. Você passou a mesma mensagem do de baixo, só que olha como o de baixo, ele vai direto ao ponto com confiança. Good morning, everyone. This presentation focuses on childhood obesity in Brazil. Você já começou ali, ó. Você não teve enrolação. Você já foi direto ao ponto com confiança. Bom dia a todos. Essa apresentação foca na obesidade infantil no Brasil. Olha só, você já puxou. Lembra que os 60 segundos é onde você vai atrair a atenção dos convidados. Se você fica com muita apresentação, hello, my name is Matthew, and I am from Brazil. Você enrolou demais. Começa ali com o foco. Se quiser se apresentar, seja breve, ou pode ser até depois de falar o foco. Pode ser até depois de você já dar o propósito ali da apresentação, porque você pegou, cativou já a pessoa. Outro jeito muito comum que eu vejo dos alunos fazerem. Olha só. The objective of my work is to show that public health is important. Ficou bem artificial. Important aqui é vago, né? Olha só como a mesma mensagem, eu vou traduzir a mesma mensagem e olha só a diferença. This study aims to demonstrate the impact of public health policy on child mortality. Esse estudo visa demonstrar o impacto das políticas de saúde pública na mortalidade infantil. É praticamente a mesma mensagem. Olha como o uso de dados e desfechos concretos já na abertura. Na abertura, não estamos falando da abertura, não estamos na metade da apresentação, nem no final não, nós estamos falando da abertura. Então, você teve aqui 3 formas de começar a sua abertura
de forma natural, sem ser informal. Você não soa formal demais também, parecendo uma máquina. Você soou natural, mas formal para o evento. Você não soou informal e nem robótico. E também em cima disso, eu montei isso daqui com uma estratégia de prender a atenção da audiência. Ok? Agora aqui a gente vai, eu vou até deixar agora, eu vou desaparecer para vocês focarem comigo aqui na leitura e na escrita, e na escuta, perdão. Então, read and listen, abertura real de congresso internacional. Eu vou ler e vocês vão repetindo junto comigo. Good morning, everyone. Thank you for being here today. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui hoje. Olha só mais uma. This presentation focuses on childhood obesity in Brazil, a growing public health crisis. Vão pronunciando junto comigo. Essa apresentação foca na obesidade infantil no Brasil, uma crescente crise de saúde pública. Dando mais informações, hein? Over the past decade, prevalence has increased by 40% among children under 10. Na última década, a prevalência aumentou 40% entre crianças menores de 10 anos. De novo, dando o objetivo aqui da sua apresentação. Our study aimed to identify evidence-based strategies to guide public health policy. Nosso estudo buscou identificar estratégias baseadas em evidências para orientar políticas de saúde. Se necessário, vão pausando o vídeo para vocês pronunciarem junto, tá? Today, I'd like to share our main findings and their clinical implications. Hoje, eu gostaria de compartilhar nossos principais achados e suas implicações clínicas. Let's start with the data that shaped our research. Vamos começar com os dados que norteiam nossa pesquisa. Aqui vocês tiveram ótimas formas de passarem a mensagem do jeito mais claro, do jeito que cativa, atende o público e faz com que a atenção deles estejam com você no momento da fala. Agora nós, como todas as aulas, temos exercícios. Então aqui vocês vão colocar put in order. Coloque as frases na ordem correta. Nós temos uma abertura, o contexto, objetivo e transição. Eu preciso que vocês coloquem a ordem correta. Se vocês quiserem pensar, pausem o vídeo, que quando eu contar, eu vou dar 3 segundos e nós vamos corrigir, tá bom? 3, 2, 1, vamos corrigir. Então, qual que é essa primeira aqui? Qual que é a abertura, melhor dizendo? Qual que é a abertura? A abertura é Good morning, everyone. Today, I'd like to present our study on child obesity. Perfect. Então, nós já temos a abertura que é aqui. Good morning, everyone. E number 2, qual que é o contexto? Depois de uma boa abertura, a gente precisa contextualizar. E o contexto aqui é The prevalence of childhood obesity in Brazil has reached alarming levels. A prevalência da obesidade infantil no Brasil atingiu níveis alarmantes. Depois nós temos o objetivo. Qual que é o objetivo? Onde que a gente identifica o objetivo aqui, ó? This study aims to identify evidence-based strategies for public health policy. Esse estudo visa identificar estratégias baseadas em evidências
para políticas de saúde pública. Muito bem. E por último, a transição. Porque numa apresentação a gente vai transicionar, a gente vai mudar de tema, de tópico, a gente vai trazer mais informações e essa transição ela é muito importante. E aqui a transição é moving on to our methodology, and data collection. Então, passando para a nossa metodologia e coleta de dados, olha só esse moving on to our, como soa legal. Vocês viram? Legal, né? Vamos agora para a prática de número 2. Agora eu quero que vocês pensem de novo. O que vocês vão fazer? O nome do exercício é Rewrite. Reescreva as aberturas corretamente. Tudo que vocês viram aqui de uma forma que seja correta, formal, não literal, tá? Então vocês vão transformar o português literal em inglês acadêmico. Então, pausem o vídeo, tentem fazer o melhor aqui que vocês conseguirem, tá? Em 3 segundos nós vamos corrigir. 3, 2, 1. Então a primeira aqui, ó. I will speak about dengue fever in public health today. Falarei sobre dengue e saúde pública hoje. A dica é, use um verbo mais acadêmico, mais uma estrutura correta de abertura. Então, como que eu falaria aqui nessa primeira? Today, I would like to present our findings on dengue fever and its impact on public health. O começo é igual que a gente aprendeu. Só mudamos o quê? Nós só mudamos o restante. O começo, ele está igualzinho. Então, eu posso falar assim, Today, I would like, vou escrever aqui com vocês, to present our findings on dengue fever and its impact on public health. Olha só, hoje eu gostaria de apresentar nossos achados sobre dengue e seu impacto na saúde pública. A segunda é, Hello, my name is Carlos and my presentation is about vaccination. Olá, meu nome é Carlos e minha apresentação é sobre vacinação. Não, eu quero que você vá direto ao tema com confiança. Esquece a apresentação aqui, tá? Sem apresentação pessoal excessiva. Nesse momento, não. Como eu falaria? Não sei se vocês colocaram igual aí. Good morning, everyone. Bom dia a todos. This presentation focuses on... Ela foca em quê? Vaccination strategies in Brazil. Eu fui direto ao ponto. Viu só? Bom dia a todos. Essa apresentação foca em estratégias de vacinação no Brasil. Chamei muito mais atenção do que falar, olá, meu nome é Carlos e minha apresentação é sobre vacinação. Parece uma apresentação de ensino médio, não é verdade? Vocês também não acham isso? Se você chega lá, olá, meu nome é fulano, hoje eu vim aqui falar de... Fica chato. Vai no tema. Vai no tema. The objective of this work is to talk about maternal mortality. O objetivo desse trabalho é falar sobre mortalidade materna. Dica, seja específico, use dados ou desfechos concretos na aberturas. Eu preciso, isso é difícil até, porque vocês têm que buscar, mas eu preciso que vocês aqui tentem usar dados e desfechos, porque busca faz uma forma de ser mais atrativa. Então, como que eu colocaria nessa apresentação aqui? Eu escreveria o seguinte, ó, este estudo visa analisar as taxas de mortalidade materna e identificar intervenções baseadas em evidências. Nossa, como eu mudei totalmente a abordagem. Olha só. This study aims to analyze aqui, com C britânico, com S americano.
maternal mortality rates. Olha só, this study aims to analyze maternal mortality rates and identify evidence-based interventions. Olha só como ficou. Esse estudo visa analisar as taxas de mortalidade materna e identificar intervenções baseadas em evidência. Pronto. Eu transformei tudo aquilo, aquele blá 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 que estava, em algo muito mais forte. Ok? E como eu sempre faço, o hook técnico, que é o gancho. Como prender? A dica do professor de hoje, hein? Pam, 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 pam. Dica do teacher. Como prender a atenção da audiência nos primeiros 10 segundos. Yes, perfect. Every 5 seconds, one child dies from a preventable disease. A cada 5 segundos, uma criança morre de uma doença evitável. Então, quando você usa números, dados reais, impactantes, a audiência para processar. Ou seja, o dado chocante. Então, se no começo, nos seus primeiros segundos, você chegar com um dado chocante, você atrai a audiência. A segunda dica que eu dou é tente colocar uma pergunta retórica. Por exemplo, what if we could cut child mortality by half with one policy change? E se pudéssemos reduzir a mortalidade infantil pela metade com a mudança de política? Esse what if, e se? Quando você faz uma pergunta retórica, você faz a audiência pensar. Cria engajamento antes de você apresentar qualquer dado. Interessante isso, não é? Isso ocorre muito em vendas, quando a pessoa vai vender. Você não vende, é uma estratégia de venda que você faz a pessoa ir pensando junto, ela se convencendo que ela precisa comprar aquilo. Na apresentação também. E olha só, a dica do teacher também, nunca faça isso. Hello, my name is Teacher Matthew and today I will talk about... Olá, meu nome é Professor Matheus e hoje eu vou falar sobre... Isso é sinal de que a apresentação será entediante. Nunca abre assim. Essa é a minha dica como professor. Quando professor de línguas, o professor está acostumado com apresentações, não é mesmo? O professor está acostumado a avaliar a apresentação. Se o aluno vai... Eu já cheguei a dar aula muito em escola de idiomas e quando a apresentação começava assim, era chata. Então, no nosso curso também, mais do que eu ensinar vocês inglês, mais do que eu ensinar vocês apresentações, eu vou dar dicas, eu vou melhorar a performance de vocês para a vida também, não só para o inglês. Usem cada estratégia aqui dito para montar a apresentação de vocês, tá? Agora nós vamos assistir um vídeo. Nesse vídeo, vocês vão tentar pegar o máximo do que foi dito nessa apresentação. São 3 takes, eles se complementam. Eu vou colocar o vídeo 2 vezes, então ele vai fazer o primeiro take e o segundo, para ficar mais didático, até para quando vocês forem voltar. O que eu peço para os meus alunos é, na primeira vez, ouçam, tentem entender, voltem o vídeo. E aí tentem escrever esse texto, de cabo a rabo. Cada vez que você fizer isso e que você entender, você vai melhorando o seu ouvido, sua capacidade, sua compreensão auditiva. E o objetivo também, quando a gente assiste vídeo, é a gente ver na prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, assistam o vídeo. Quando eu voltar, nós vamos ver o que foi dito nesse vídeo, tá bom? Vejo vocês, hein? Good morning, everyone. Today, I'd like to share our findings on childhood obesity in Brazil. Over the past decade, prevalence has increased by 40% among children under 10. Our goal today is to present evidence-based strategies that can guide public health policy. Good morning, everyone. Today, I'd like to share our findings on childhood obesity in Brazil. Over the past decade, prevalence has increased by 40% among children under 10.
our goal today is to present evidence-based strategies that can guide public health policy. Welcome back! Sejam todos bem-vindos. Antes da gente correr, como que foi? De 0 a 100%, entenderam quanto? Foi difícil? Eu coloquei um nível ali intermediário, digamos assim. Não estava tão fácil, mas também não estava tão difícil. Muitas palavras que vocês viram no vídeo a gente aprendeu na nossa aula. Então, aqui, o tema do vídeo era apresentação em inglês para congressos, a Dr. Anna Lima, no International Medical Congress. E a Dr. Anna Lima fala assim, ó, Good morning, everyone. Today, I'd like to share our findings on childhood obesity in Brazil. Over the past decade, prevalence has increased by 40% among children under 10. Our study aimed to identify evidence-based strategies to guide public health policy. Não tem uma palavra que está aqui que a gente não tenha estudado, tá? É que quando a gente vê ali na prática, sendo dita, ali rápido, conectado, vem aquela pressão. Mas é importante. Assistir o vídeo é muito importante. Por isso que toda aula tem vídeo. Vamos ver o que foi dito aqui pela Doctor? Ela fala assim, ó, bom dia a todos. Hoje gostaria de compartilhar nossas descobertas sobre a obesidade infantil no Brasil. Good morning, everyone. Today I'd like to share findings on childhood obesity in Brazil. Na última década, a prevalência aumentou 40% entre crianças menores de 10 anos. Over the past decade, prevalence has increased by 40% among children under 10. E ela fala, nosso estudo buscou identificar estratégias baseadas em evidências para orientar políticas de saúde pública. Our study aimed to identify evidence-based strategies to guide public health policy. Foi uma boa introdução, foi uma boa chamada dela. Vocês não concordam? Foi legal, não foi? Mas o principal objetivo do vídeo e desse trecho é a compreensão auditiva e que vocês vejam na prática também tudo aquilo que a gente aprendeu. E lembrem-se que nós estamos nos 60 segundos iniciais da apresentação. Todo o restante nós vamos aprender ainda no nosso curso. Nós vamos aprender a mediar, fazer perguntas, respostas. Nós vamos passar cada parte do congresso. Que isso fique bem claro. Então, nessa aula aqui, né, o que a gente viu hoje, teacher? Nós vimos 5 termos essenciais de apresentação em inglês. Nós vimos o signposting language, como guiar sua audiência. Isso é dicas, hein? Como abrir sem tradução literal do português. Só nessa aula, que eu prometi que vocês saberiam, né? Abertura real de congresso internacional. Eu falei, vocês vão terminar a aula sabendo começar uma apresentação. Nós vimos esse hook técnico dos primeiros 10 segundos. O hook é gancho. Tá? E nós estamos só, o quê? No começo. No curso completo ainda, e muito mais, tá? Vocês vão conduzir apresentações inteiras. Vocês vão responder perguntas, ou mesa redonda. Vocês vão apresentar gráficos e dados. Eu vou ensinar vocês. Com certeza lidar com nervosismo em inglês, isso é psicologia. Se uma apresentação em português já traz um trauma, imagine em inglês. Vou ensinar vocês isso também. Então são aulas com situações reais, com diversos temas. A gente vai começar desde aquela primeira abordagem, desde a primeira abordagem até a última, que é quando você está fazendo networking com as pessoas, sabe? Acabou o congresso, agora é hora de fazer amizade. Nós vamos ter essa parte também. O que você falaria para uma pessoa pós a apresentação? Da forma mais leve possível. Então eu vou terminar a aula de hoje lendo, e eu quero que vocês repitam essa abertura em voz alta com confiança. Peguem um microfone aí perto de vocês, e assim que eu terminar, vocês vão ter que falar isso, tá? Good morning, everyone. Today I'd like to share our findings on childhood obesity in Brazil. Over the past decade, prevalence has increased by 40%. Our goal today is to present evidence-based strategies that can guide public health policy. Eu disse aqui, bom dia a todos! Hoje, gostaria de compartilhar nossos achados sobre obesidade infantil no Brasil.
Na última década, a prevalência aumentou 40%. Nosso objetivo é apresentar estratégias baseadas em evidências que possam orientar políticas de saúde pública. Isso é uma abertura profissional, com coesão, que chama atenção, que traz dados, que tem o gancho de atrair. E eu separei aqui, eu deixei sublinhado para vocês completarem com a apresentação de vocês. Transformem isso daqui, lá na plataforma eu falo, coloquem nos comentários, né? Mas substituam tudo isso que está sublinhado aqui pela apresentação de vocês. Então, o que é a apresentação de vocês? Coloca lá o tópico, coloque um dado e coloque o objetivo da apresentação. Fez isso? Lê em voz alta. Pode ser em frente ao espelho, com segurança, com ênfase, sem deixar a voz trêmula. Igual eu fiz aqui. Vocês vão fazer assim. Tá certo? Thank you so very much. Foi uma ótima aula, foram ótimos, uma meia hora de estudo que nos ajudou muito nos primeiros 60 segundos da sua apresentação. E espero ver vocês mais vezes. And I will see you next class. Thank you so much, everybody. Bye bye.